3, 1, 2, 2, 3. 1, 3, 1, 2, 2, 3. 1, 3, 1, 2, 2, 3. Que é isso, fera? Simples. 1, 3, 1, 2, 2, 3 é um mnemônico para que você lembre como resolver todo tipo de questão que envolve a composição de movimento. Fera, compor é pôr com, juntar. Então a gente vai estar juntando movimentos, a gente vai estar somando velocidades. E aí muita atenção. Quando um corpo está em movimento, ele pode estar movimentando-se para um dado referencial por esforço próprio ou por esforço de outrem. Como assim, Ives? Imagina que você está numa piscina. Você pode nadar e o seu esforço faz com que você se desloque em relação à borda. Agora imagina que você está dentro de um rio. Você não precisa de esforço próprio para se deslocar em relação à margem. Basta que você flutue e o próprio rio arrasta você. Atenção com essa palavra. A velocidade de arrasto é a velocidade que o móvel tem sem esforço, porque outro desloca ele. Então a primeira coisa que você precisa identificar numa situação de composição de movimento é qual velocidade do corpo é produzida pelo esforço de outro, qual velocidade é a velocidade de arrasto. Então imagina um barco no rio, esse é fácil. Quem está arrastando o barco é a água do rio. O movimento do barco pode ter esforço próprio dos motores do barco, mas também tem a componente do movimento da correnteza. Se você está, por exemplo, dentro de um ônibus caminhando dentro dele, ora, tem o seu esforço para caminhar, mas você também tem o próprio movimento do ônibus que arrasta você. Se você tem alguém ou algo se deslocando dentro, por exemplo, de um avião que está em movimento no ar, você tem o movimento da pessoa dentro do avião por esforço próprio e o movimento de arrasto que esse avião produz. Então, normalmente, nos problemas é muito simples identificar quem arrasta, quem é arrastado e em relação a que é arrastado. E aí, muita atenção com 1, 3, 1, 2, 2, 3. 1 é sempre aquele ou aquilo que é arrastado. No caso do barco sobre o rio, seria o barco. 2 é sempre quem arrasta. No caso do barco sobre o rio, é a água. E 3 é o referencial que a gente adota para estudar esse movimento, que no caso de um barco sendo arrastado pelo rio, a margem. Então, 1, 3 seria a velocidade do barco em relação à margem. 1, 2 seria a velocidade do barco em relação às águas. E 2, 3 a velocidade da água em relação às margens. 1, 3, 1, 2, 2, 3. 1, 3, 1, 2, 2, 3. A velocidade resultante, 1, 3, é o resultado da soma da velocidade relativa, 1, 2, mais a velocidade de arrasto, 2, 3. Lembrando, a gente está falando de vetores, então essa soma é vetorial. 1, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 3, resultante é igual à soma da relativa com a de arrasto. Simples assim. Acompanhe nos exemplos e lembre, no final do vídeo temos sempre indicação de vídeo complementar sobre o nosso conteúdo. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um avião em voo horizontal voa a favor do vento com velocidade de 180 km por hora em relação ao solo. Na volta, ao voar contra o vento, o avião voa com velocidade de 150 km por hora em relação ao solo. Sabendo-se que o vento e o módulo da velocidade do avião em relação ao ar permanecem constantes, o módulo da velocidade do avião e do vento durante o voo, respectivamente, são 1, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 3. Bora lá, lembrando, 1, 2, 3. 3 é quem a gente vai considerar nosso referencial fixo, que aqui no caso é o solo. 2 é quem arrasta. E aí o avião no ar é o ar quem é o fluido em movimento, então ele é quem provoca o arrasto. E quem é arrastado?
o avião. Então, a gente já sabe, 3, 1, 2, 2, 3, velocidade de 1 em relação a 3 é igual à velocidade 3, 1, 2, 2, 3, 1 em relação a 2, mais 2 em relação a 3. No caso, a gente vai ter que a velocidade do avião em relação ao solo vai ser igual, somando vetorialmente a velocidade do avião em relação ao ar, mais a velocidade do ar em relação ao solo. E aí a gente tem duas situações. Ele diz que voa a favor do vento e contrário ao vento. Ora, quando é favorável, a gente vai ter esses dois vetores com o mesmo sentido. Então, trabalhando em módulo, a velocidade do avião em relação ao solo vai ser a velocidade do avião em relação ao ar, mais a velocidade do ar em relação ao solo. Nesse caso, dando 180 km por hora. E no segundo caso, quando é contrário, a gente vai ter a velocidade do avião em relação ao solo, sendo a velocidade do avião em relação ao ar, menos, porque está contrário, a velocidade do ar em relação ao solo. Nesse caso, dá 150. Aí olha que fácil. Para a gente encontrar esse primeiro termo, é só a gente somar essas duas expressões. 2 vezes a velocidade do avião em relação ao ar vai ser igual, 1 menos ele mesmo dá 0, 150 mais 180 dá 330. Então, a velocidade do avião em relação ao ar é a metade de 330, dá 165 km por hora. E para calcular o outro termo? Muito simples, é só subtrair. Velocidade do avião em relação ao ar menos velocidade do avião em relação ao ar é 0. Velocidade do avião em relação ao solo menos velocidade do avião em relação ao solo dá 2 vezes a velocidade do avião, do ar em relação ao solo. Aqui é ar em relação ao solo menos ar em relação ao solo. Fica mais, dá 2 vezes. 180 menos 150 dá 30. Então, passo 2 dividindo, a velocidade do ar em relação ao solo vai ser a metade de 30, que é 15. Como ele pergunta qual é a velocidade do avião em relação ao ar, 165, e do ar em relação ao solo, 15, a alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação, fera. Aprovação que é seu destino. Questões como essa, olha só, é só lembrar 3, 2, 2, 3 e resolver o sisteminha. Simples, simples, simples. A figura mostra uma montagem em que uma moeda rola sobre a régua A, partindo da posição mostrada na figura, empurrada pela régua B, sem que haja deslizamento dela em relação a qualquer uma das réguas. Quando a moeda estiver na posição 2 centímetros em relação à régua a régua B terá percorrido em relação à mesma régua A. Fera, uma coisa que é muito importante que você entenda para resolver essa questão é que se não há deslocamento com escorregamento, ou seja, se rola sem escorregar, o que acontece na extremidade em que a régua está embaixo tocando na moeda, acontece também na parte de cima da moeda. E esse é o segredo para você entender o que vai acontecer agora. Na hora que eu estou rolando essa moeda até a posição 2, o centro da moeda, que antes estava no 0 em relação à régua de baixo, agora está na posição 2 em relação à régua de baixo. E aqui em cima, o que é que acontece? Ora, se a moeda se deslocou 2 centímetros em relação à régua aqui embaixo, sem escorregamento, a régua aqui em cima também vai se deslocar 2 centímetros.
Ou seja, se a régua aqui em cima, no início, estava alinhada com a posição 0 da moeda, quando a moeda chegar aqui na posição 2, a régua vai ter corrido para o lado, exatamente os 2 centímetros que a moeda rolou. Então, se não tem escorregamento, a régua em cima vai se deslocar o tanto quanto a moeda se deslocou em relação à régua de baixo. Por isso que quando a gente olhar para a régua de cima, a moeda vai estar parada embaixo da posição 2. Ora, se a régua antes estava na posição 0, alinhada com a posição 0, quanto vai ser a distância percorrida da régua em cima em relação à régua de baixo? Aí fica fácil, né? Do 0 até o 2 eu tenho 2, do 2 até o 0 eu tenho outros 2, então essa é a distância total percorrida pela régua de cima em relação à régua de baixo. E quanto é essa distância? 2 para a esquerda, 2 para a direita, 2 mais 2, a distância total percorrida é de 4 centímetros. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra C, C de coisa fácil. Fácil quando a gente entende que quando não há escorregamento, se não acontece o escorregamento, o que se deslocou embaixo em relação à régua se desloca também em cima. Então a moeda rolou 2 centímetros em relação à régua de baixo, ela também vai ter rolado 2 centímetros em relação à régua de cima. Como ela está posicionada em lados opostos, ela se desloca para frente da moeda. Então a moeda andou 2 e a régua anda 4 em relação a régua de baixo. Por isso, a alternativa correta é a letra C.